Então, capítulo 17, vamos à leitura do texto. Versículo 1. Sendo Abrão, pois, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito, e porei o meu concerto entre mim e ti, e multiplicarei grandissimamente, e te multiplicarei grandissimamente. E então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo, será pai de uma grande multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome. Porque por pai de muitas nações eu te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente. E de ti eu farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra das tuas peregrinações. Toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, ser-lhe-eis o seu Deus. E disse mais Deus a Abrão: entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado. Todo macho nas suas gerações, o nascido na casa, o comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro que não for da tua semente, com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. E estará o meu concerto na vossa carne, por concerto perpétuo. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos. Quebrantou o meu concerto. Disse mais a Abrão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o teu nome. Porque eu a hei de abençoar, e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações. Rei de povos sairão dela. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e riu-se e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Conceberá Sara na idade de 90 anos? E disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante do teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o teu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo, para a tua semente, para a sua semente depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido, e eis aqui o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará nesse tempo determinado, no ano seguinte. E acabou de falar com ele, e subiu Deus de Abraão. Então tomou Abraão o seu filho Ismael, e todos os nascidos na sua casa, e a todos os comprados por dinheiro, todo macho entre os homens, da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. E era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Nesse mesmo dia, foi circuncidado Abraão e Ismael, seu filho, e todos os homens da sua casa, o nascido em casa, o comprado por dinheiro do estrangeiro, foram circuncidados com ele. Como foi lido aí, e como nós expressamos na oração, como está escrito aqui, né? De quem depende as promessas e as alianças, né? Tá aí, tem que ser postas no plural,
que Deus faz conosco. Será que depende de nós? Será que alguma coisa, alguma aliança que Deus tenha feita com o homem, dependia do homem em algum ponto? Então, irmãos, pense sobre isso, porque esse capítulo 17, o ponto principal dele é explicar isso. Uma aliança, quando Deus faz uma aliança com o homem, Ele não pode esperar que o homem cumpra aquela aliança. Porque o homem não pode cumprir nenhuma aliança. Ele não está em condições. Nós não temos estrutura para cumprir uma aliança com Deus. E o capítulo 17 deixa isso bem claro para nós. Veja, começa assim, no versículo 1, começa dizendo que Deus ele apareceu para Abraão. Bem, só o fato de Deus aparecer para uma pessoa, para mim, isso é um privilégio muito grande. Deus apareceu de novo para Abraão, de novo. Quantas vezes Deus ele apareceu para Abraão? Nesse caso, ele vai firmar uma promessa que já tinha 24 anos, a promessa que ele tinha feito. Qual promessa? Do capítulo 12, quando Deus disse, olha, você vai ser uma bênção para todas as famílias da terra, eu vou te multiplicar grandemente. Mas até então ele não tinha nenhum filho, correto? Então na nossa vida, meus irmãos, Deus tem feito isso, né? A mesma coisa que Abraão. Deus ele aparece, ele vem para nos animar, nesse caso principalmente. Por quê? Porque existe um espaço de tempo do capítulo 17 até o capítulo 15, por exemplo. Se você perceber que no capítulo 16, quando é mencionado que Abraão, ele toma Agar e tem um filho com ela, e fazia 10 anos que o Abraão estava em Canaã, significa que o Abraão tinha 85 anos. E aqui no versículo 1 do capítulo 17, olha lá, ele apareceu novamente quando ele tinha quantos anos? 99 anos. Então fazia aí, em média, um espaço aí, meus irmãos, vamos colocar aí, de mais de 14, eu coloco mais de 15 anos, o espaço que Deus apareceu novamente para Abraão. E se ele já estava meio desanimado, depois de 10 anos de promessa, que Deus teve que falar para ele, olha, eu sou o seu escudo, teu galardão, e depois que Deus falou isso, ele já foi logo se precipitando junto com Sara. Imagine agora que ele tem 99 anos de idade. Para você ter uma ideia de como é que estava o coração do Abraão, quando teu coração estiver meio triste, meio desanimado, e você achar que você não tem fé, não deixe o diabo colocar isso no teu coração, não. O diabo é cheio de falar coisa que Deus não disse, tá bom? Olha aqui no capítulo 17, quando Deus fala que ele vai ter um filho, versículo 17, então Abraão caiu sobre o seu rosto e riu, e disse no seu coração, a um homem de 100 anos, porque estava com 99, se fosse nascer uma criança, então ele teria 100, correto? Quando a criança nascesse. Com um homem de 100 anos há de nascer um filho, Sara vai conceber com 90. Então, irmãos, ele realmente estava com aquele problema que nós falamos lá no capítulo 16, que uma coisa é crer a princípio, outra bem diferente é continuar crendo através dos tempos. Não é que a fé dele estava morta, não é que a fé dele tinha assim se acabado, não é isso. Isso faz parte da natureza humana. A gente é feito de altos e é feito de baixos. Deixa eu dizer, uma das coisas boas de estudar a Bíblia capítulo a capítulo é que é uma história sem cera, tá? Tudo que está lá dos personagens nós vamos descobrir, tudo que eles fizeram de certo nós descobrimos, e tudo que faz de errado nós descobrimos também, e Deus usou eles. Então aqui Deus ele aparece nesses momentos cruciais, para quê? Para animar, né? Então quando quase tudo lembra o desânimo, Deus vem e anima novamente o seu servo. Então, como eu disse,
se você se sentir um dia meio abatido, meio desanimado, lembra disso, que o Abraão, que é o pai da fé, ele já se sentiu assim, e Deus apareceu para ele no momento que ele mais precisava, e eu acredito vai aparecer para você e vai aparecer para mim também. O que Deus disse? Olha o que Deus disse, no versículo 1. Apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. É bom se apresentar assim. O que se ele podia dizer assim, ó, eu sou o Deus onisciente. Ele podia dizer assim, eu sei de tudo, né? Mas nesse momento, o Abraão, ele já sabia que Deus sabia de tudo, né? E muita gente já sabia o que estava entristecendo o seu coração. Então, ele precisava de um Deus onisciente? Ele precisava. Mas será que ele precisava só de um Deus onisciente que sabia de tudo? Né? Deus, ele podia dizer assim, olha, eu sou o Deus onipresente, né? Eu estou presente aí, eu estou do seu lado. Bem, é verdade, né? É muito importante para nós, irmãos, saber que Deus está do nosso lado. Mas nesse momento, essa tristeza do Abraão, só o Deus Todo-Poderoso, só o Deus Onipotente, aquele que podia dar uma vida aonde não tinha vida, e só esse Deus podia resolver o caso de Abraão. Então Deus aparece para o Abraão e diz: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu posso fazer todas as coisas. É isso, ele se apresenta assim. E aí, irmãos, ele fala aqui duas coisas para o Abraão. Primeiro, né, ele fala: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Vamos começar de trás para frente, tá? Vamos começar nessa questão de perfeito. Eu gosto muito do jeito que o Novo Testamento trata a palavra perfeito, perfeito no Novo Testamento. Quando a gente vai para Hebreus, no capítulo 5, e aí você pode ir comigo em Hebreus capítulo 5, versículo 13 e 14, ali você tem uma compreensão melhor a respeito do que é a perfeição. Então vamos lá. Hebreus capítulo 5 e versículo 13 e versículo 14. Vamos lá. 5, 13 e 14. Qualquer que ainda que se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir o bem e o mal. O perfeito aqui, ele está ligado a um crescimento espiritual. Perfeito, ele está ligado a um discernimento do bem e do mal, porque a palavra perfeito no Novo Testamento significa maduro. Esse é o sentido da palavra. O que será que significa perfeito? Maduro. Por exemplo, tem o fruto perfeito. O fruto perfeito, ele não é verde, tá? Você pode até comer uma manga verde com sal, que a gente fica com um monte de ferida na boca, mas a molecada antes fazia isso, né? Não tem paciência de esperar madurar, vai lá, come manga com sal. Mas não é perfeito, ele não é o fruto perfeito. E se passar do tempo também apodreceu, pode estar lá, né? Não deixe de ser manga, mas é manga podre, entenderam? O fruto perfeito é aquele que está maduro, entende? Maduro no ponto de ser usado. Você não pode passar do limite, ou você não pode estar faltando desse limite. Por isso, a palavra perfeito significa maduro, ou amadurecimento. Tem uma outra palavra no Novo Testamento em relação a perfeito, né, que nós encontramos em dois textos, e eu quero ver, já até estudamos sobre isso, né, aqui de uma forma particular, no domingo à noite, mas primeiro em Mateus capítulo 5 e versículo 48, você pode abrir aí, e você vai ver Jesus tratando, no versículo 48, com aquela ordem. Qual ordem? Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Ele disse isso, irmãos,
Justamente se você ler o versículo 43, você vai descobrir o assunto aí que Jesus citou essa frase. O assunto é o amor ao próximo. Vocês viram aí no versículo 43? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo, né? Foi visto que foi dito, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, tal, né? Então o assunto aí é amor ao próximo, qualquer próximo. E aí no final ele coloca a cereja no bolo e diz assim: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Agora repare bem, no mesmo texto, lá no livro de Lucas, no capítulo 6, em versículo 36, abra comigo lá, em Lucas 6, 36, é a mesma frase praticamente, só muda uma palavra, tá? Capítulo 6 e versículo 36, aí Jesus aqui diz: sede misericordiosos como também é o vosso Pai, como também vosso Pai é misericordioso. Qual é o assunto aqui? Você vai reparar, tá bom? Você vai reparar aqui no versículo, versículo 27. Mas a vós que ouvis, digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos aborrecem, tal. É o mesmo assunto, só que ele trocou as palavras. O Espírito Santo não troca as palavras por um acaso. O Espírito Santo, ele nos ensina ao trocar as palavras. Num lugar ele escreve perfeito, no outro ele coloca o quê? Misericordioso. Ser perfeito, meus irmãos, é o que então? Está ligado com o quê? Com o amor, com a oração, com o querer bem do seu próximo, a amar o seu próximo. Resumindo, quando se fala de ser perfeito no Novo Testamento, está ensinando os crentes a ser igual a Jesus, a ter o mesmo coração de Jesus. Então, se a gente voltar, tá? Vamos voltar lá para o capítulo 17 do livro de Gênesis. Então, quando Deus fala para o Abraão, olha, anda na minha presença e ser perfeito, eu já lembro vocês, meus irmãos, que infelizmente, o Abraão, ele não era um homem perfeito. Ele não era uma pessoa que as pessoas podiam olhar para ele e dizer, olha que homem perfeito. Ele não era perfeito, só que ele era diferenciado sim, porque senão Deus não tinha escolhido ele. E aí, o que ele tinha que melhorar? Primeiro, a dependência em Deus, a confiança e dependência em Deus precisava melhorar, como a gente viu no capítulo anterior. Mas aí, meus irmãos, ele seria neste mundo a expressão de Deus, a forma como que ele ia andar com as pessoas, conviver com as pessoas. Veja, ele saiu de uma guerra, teve que ir numa guerra, e depois disso não vai ter mais guerra na vida dele. Depois disso ele tem que andar e fazer a vontade de Deus, ele vai tropeçar de novo no capítulo 21, nós vamos ver lá no capítulo 20, mas ele é um homem assim que ele tem que, como nós hoje, e como pede o Novo Testamento, perfeição é se parecer o máximo possível com Jesus. Aí se você vai buscar a perfeição, não quer dizer que nós vamos ser perfeitos, mas quer dizer que tem que tentar ser igual a Jesus. É aí que vem aquele monte de fariseu, porque o fariseu ele justificava a si mesmo. O fariseu ele achava que ele era esse homem perfeito. Todas as orações dos fariseus no Novo Testamento, de que tipo é? Eu não sou como os demais homens, eu sou um homem bom, eu faço isso, faço aquilo, faço aquele outro, eu não faço isso, eu não faço isso. Então as coisas ruins ele não fazia, ele só fazia coisa boa. Então ele justificava a si mesmo, por isso ele olhava para Jesus e não precisava de Jesus. E se Deus está falando, olha, sede perfeito como eu sou perfeito, lá no Novo Testamento, ele está pedindo aqui para o Abraão, olha, eu quero que você seja perfeito. Deus sabe das nossas faltas, das nossas debilidades, mas Ele espera que cada um de nós possa o quê? Amadurecer. Então você vai ver na vida do Abraão esse amadurecimento. A pessoa tem que ter muito amadurecimento para levantar de manhã
e levar o filho para colocar no altar de Deus. Tem que ter muito o quê? Muito discernimento, conforme fala o livro de Hebreus. Então, irmãos, continuando aqui, isso é a primeira coisa que Deus fala: anda na minha presença e ser perfeito, né? Na verdade, nós colocamos de trás para frente. Agora, andar na presença de Deus é tentar melhorar. O Elias usava muito essa frase, a presença de Deus, do qual eu estou. Ele usava muito essa frase, né? Mas é no sentido de confiar, de depender, para não ter mais o problema que teve no capítulo 16. Quando ele e Sara saíram da presença de Deus, e eles tiveram aquele problema, né? Deixaram de confiar em Deus para confiar na natureza humana. Então, ali, sai da presença. Não quer dizer que Deus saiu da vida deles. Não quer dizer que Deus se afastou deles. Não, nada disso. Mas eles tiveram uma baixa espiritual. Estar sob a presença de Deus é estar sob o comando de Deus. Não esqueça disso, tá? Então, vamos lá. Vamos chegar no nosso ponto hoje, versículo 2. Deus fala assim: eu vou pôr o meu concerto, a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Aí Abraão cai sobre o rosto e Deus fala com ele: quanto a mim, eis o meu concerto contigo, você vai ser pai de uma grande multidão. Aqui, irmãos, esse é o concerto. A promessa é: você vai ser pai de uma grande multidão, tá bom? Então Deus está falando: olha, você vai ser pai de uma grande multidão. E eu falo assim: amém. Aí a pessoa que gosta de fazer um concerto, ele fala assim: então tá bom, e da minha parte, o senhor está me dando essa multidão, e eu tenho que fazer o quê? Então tem muito crente hoje que se diz cristão, fala: eu vou guardar a lei, eu vou guardar a lei porque eu tenho uma aliança com Deus, eu vou guardar a lei, e fala que guarda a lei mesmo, e acha que a aliança está baseada nisso, Ok, então você volta aqui para a Bíblia, tá? Para a gente entender agora, no versículo 5, parte dessa promessa é o que? Você vai ser pai de uma grande multidão. Eu vou até mudar teu nome, tá? Você não vai mais chamar Abrão, você vai chamar Abraão por causa disso, porque você vai ser pai de uma grande multidão. E aí começa no versículo 6, eu farei frutificar grandemente a ti, de ti farei nações, reis sairão de ti, estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, tá? Versículo 8, e darei a ti, a tua semente depois de ti, as terras das peregrinações, ok, tá? Muito bom. Versículo 9, disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Meus irmãos, é importante esse ponto agora. Qual ponto, A firmeza da aliança entre Abraão e o Senhor, de quem dependia o cumprimento das promessas. Não dependiam de Abraão, porque se dependesse do Abraão, Abraão já era a carta fora do baralho. Ele já tinha perdido as estribeiras no capítulo 16, e antes disso, assim que Deus fez as promessas, no capítulo 12, ele foi para o Egito e entregou a Sara lá. No capítulo 20, nós estamos bem perto, nós vamos ver isso, novamente ele vai entregar a Sara. Ou seja, se dependesse do Abraão, como é que a promessa seria cumprida? Se dependesse do Abraão. Então, as promessas, a aliança de Deus, quando ele faz conosco, não depende do homem, depende dele. Ele é quem faz a promessa, quem faz a aliança e quem garante a aliança. Por isso aqui, a aliança está firmada toda no Senhor e toda na primeira pessoa do singular. Deus não olha para o Abraão, por exemplo, aqui no versículo 6, tá? Que diz assim: e farei frutificar grandemente a ti. Ele poderia dizer assim, faremos. Aí sim, seria o quê? Seria colocado no plural. Aí a aliança ia depender dos dois, ok? Mas não é isso que nós temos. Então, todas as promessas estão na primeira pessoa do singular. Minha aliança, correto? Primeira pessoa do singular. Não é nossa aliança. Farei, não diz faremos.
multiplicarei, não diz multiplicaremos, constituí, não diz constituiremos, far-te-ei, farei, estabelecerei, é sempre na primeira pessoa, e ainda diz, dar-te-ei, tá? Resumindo, é Deus somente. Sabe por quê? Porque nas alianças de Deus, é Deus somente. Cabe o que a nós? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Se a aliança dependesse do Abraão, e tem gente que acha que pode fazer uma aliança com Deus e guardar, mas se a aliança dependesse de Abraão, eu lembro vocês que o Abraão é o pai da fé. Você acha que tem fé? Tem. Você acha que tem fé para guardar todas as coisas que Deus manda? Parabéns para você. Você não tem mais do que Abraão. Ele é chamado o pai da fé dos que creem. Então, se você crê, você é filho da fé de quem? Do Abraão. Então, por quanto tempo poderia se sustentar a aliança que Deus fez? Por quanto tempo? Capítulo 17, Deus faz a promessa, ele tem 99 anos. Com 99 anos, tá? Digo para vocês, no versículo 20, capítulo 20, você pode abrir comigo. Partiu Abraão dali para a terra do sul e habitou em Cádiz e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Então eu pergunto para você, se dependesse do Abraão, por quanto tempo a aliança se sustentaria? Se assim que Deus acabou de fazer a promessa, a aliança. O Abimeleque foi e fez o quê? Pegou a Sara e levou a Sara embora. Então, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala algumas coisas. Por exemplo, quando você fala que vai cumprir alguma coisa, será que você tem condição de fazer um voto para Deus e cumprir? Até a Bíblia fala, é melhor que você não vote, tá? É melhor não votar. Então eu fico assim, né? Eu fico pensativo a respeito dos que justificam a si mesmo, nesse sentido. Porque se a aliança dependesse do Abraão, pronto, acabou, não tinha filho da promessa. Né? Graças a Deus a gente pode dizer, como Paulo, né? Paulo diz aqui, volta lá um pouquinho, só um pouquinho, né? Se formos infiéis, ele permanece fiel. Por quê? Porque ele não pode negar ele, mesmo que você o negue, né? Deus, ele não pode negar, ele não podia negar o que ele disse para o Abraão. A palavra dele é firme, a tua não, a minha não, a do Abraão também não, mas a de Deus é firme. Se ele diz que ele te salvou em Cristo, a sua salvação é perfeita, é eterna. Nossa salvação é eterna, não é porque eu sou bom ou você é uma pessoa perfeita, maravilhosa, não. A salvação é eterna porque Deus disse que ela é eterna. Ele disse que se você cresce em Jesus, seria salvo. Então você crê em Jesus, a sua salvação é eterna. Continuando aí, né? O sinal visível da aliança. Qual é o sinal visível da aliança? É a circuncisão. Capítulo 15, versículo 11. Voltemos lá então. Capítulo 15 e 17 e versículo 11. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, de todo macho, né? E isto será por sinal do concerto entre mim e vós. Esse é o sinal visível, a circuncisão. Então, se alguém perguntar, qual foi o sinal visível da aliança que Deus fez com Abraão, do filho da promessa? Esse, a circuncisão, tá? A circuncisão, circuncidarei a carne do vosso prepúcio. Isto será por sinal entre mim e vós. A pergunta que eu faço, e é importante fazer, este sinal também é para os crentes? Os crentes estão dentro desse sinal aqui? Não, meus irmãos. Isso é o sinal da aliança que Abraão teria um filho.
e esse filho ia ser o Isaac, e esse Isaac teria com ele as promessas de Deus até chegar Jesus Cristo. Então não tem nada a ver com a nossa salvação, a não ser a descendência que vem de Isaac para Jesus. Então não, a resposta é não, é para Abraão e os seus descendentes. Agora, é legal, né? Uma coisa bonita, sabe? Até espiritualmente interessante, a pessoa falar, eu vou me circuncidar, eu vou fazer isso, eu vou pegar os meus filhos e circuncidar, e todo mundo começa a se circuncidar, e aí a pessoa pode até achar que é melhor que a outra, né? Não estou dizendo que acha, mas se sente, né? Vai olhar para a outra, é assim que o judeu se sentia, é assim que ele se sentia. Lembra que os filhos de Jacó mataram todos os siquemitas porque eles, tinham que ser circuncidados. Olhar, não, você não pode casar com a minha irmã não, porque você não é circuncidado. Então aí, meus irmãos, você vê que vira uma casta diferenciada, mas isso não é para o cristão. A primeira briga que teve na igreja, a primeira confusão que teve de pastor com pastor, foi exatamente essa. No capítulo 15 de Atos, você vai ver lá, olha lá comigo, tá? Veja como esse capítulo é interessante, né? Atos capítulo 15 e versículo 1, Novo Testamento. Atos capítulo 15 e versículo 1. Você sabe, meu irmão, o apóstolo Paulo fez a primeira viagem no capítulo 13 e 14, e ele trabalhou muito, ele abriu muita igreja, e quando ele abriu muita igreja, desceu um pessoal de Jerusalém e começou a visitar essas igrejas, e começou a falar para os irmãos dessa igreja, olha, se vocês não se circuncidar, vocês não podem ir para o céu não, todo mundo que não é circuncidado vai para o inferno. Aqui está, para não dizer que eu estou mentindo, olha o versículo 1, alguns que tinham descido da Judéia, ensinavam assim os irmãos, se vós não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, está vendo só? A primeira briga da igreja foi por esse motivo, foi que alguns crentes começaram a se circuncidar que nem os judeus, e a circuncisão é para os judeus, não é para os crentes. Você quiser, você pode circuncidar a hora que você quiser, não tem problema nenhum. Agora dizer que é preciso fazer isso, e achar que é melhor que o outro porque fez isso não faz parte do cristianismo. Querer ser um judeu não faz parte do cristianismo, tá? Nunca esqueça isso. Agora, irmãos, veja, o resultado dessa crise, Paulo explicou bem lá em 1 Coríntios 7,19, a circuncisão não é nada. O que é nada para você? Nada é nada, tá bom? Para mim nada é nada. Passa a próxima tela para mim aqui, né? O pessoal de casa também, olha, Gálatas capítulo 5, versículo 1 até o versículo 4, Paulo, ele lutou contra isso. Por quê? Porque alguém foi lá e colocou isso na cabeça dos crentes que não eram judeus. Quando Paulo ia para as igrejas, estava todo mundo circuncidado, achando que era melhor que o outro. Aí, Paulo teve que, olha meus irmãos, quando tem um erro doutrinário na igreja, eu vou falar uma coisa para vocês, de todos os erros que existe, o doutrinário, ele é o pior. Por quê? Porque ele leva para o inferno, é simplesmente isso. Você ir lá e dar um tapa na cara de alguém, não vai levar nem você e nem ele para o inferno, tá? Mas você ensinar que a circuncisão ajuda na salvação, aí você está tirando a honra de Cristo, você está levando a pessoa para o inferno. Então o pior erro que existe numa igreja é o erro doutrinário, é semear o erro doutrinário. Então, Paulo diz assim, olha, para a liberdade Cristo nos libertou. Você não foi salvo para ficar preso nessas coisas, tá? Você não foi salvo para ficar preso numa sinagoga, e se tornar um judaizante, tá bom? Permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jogo de escravidão, a um jugo ou jogo,
né? Não vos dobreis, Paulo está dizendo para a igreja de Gálatas, não vos dobreis, não permita que ninguém tire Cristo do lugar do seu coração, que é o lugar principal. Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Para mim, irmãos, essa frase é muito forte, porque uma pessoa que se deixa circuncidar, porque ela acha que aquilo é importante para a vida espiritual dela, então aí você está lendo ali, não precisa ler o que eu estou falando aqui, é só você ler na palavra de Deus. Olha, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. E quem pode guardar toda a lei? Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificai pela lei, da graça decaíste. Essas pessoas, eles não frequentavam uma sinagoga, eles frequentavam uma igreja cristã, mas uma igreja cristã virou uma sinagoga. É muito importante pensar nisso. Então, se esses costumes entram na nossa igreja, da graça decaíste, vamos viver pela lei agora? Não. Até convido você a assistir nossas aulas da escola dominical às 9h30 aqui, tá? Nós estamos tratando desse assunto, praticamente encerramos na semana passada. Mas eu quero que você volte agora, tá bom? Então, o sinal visível da aliança, volte na tela lá, tá? Então, nós não tem sinal nenhum, não, calma. Opa, como não tem sinal? E a aliança que Jesus fez conosco? A aliança que Jesus fez conosco tem um sinal, tem uma marca, a marca da promessa, tá? Está aqui, ó, né? A nossa aliança é a do Calvário, essa é a nossa aliança, essa é para todos os homens da terra, né? Que creem em Cristo, é claro. Esta é a nova aliança no meu sangue que é derramado por vós. No momento que Jesus, ele parte o pão na ceia, ele diz isso, esta é a nova aliança, o meu sangue que é derramado por vós. O sinal visível da aliança que você tem com Jesus é o sangue derramado na cruz. Basta para você. Assim como Abraão, a nossa parte é o quê? Crer e deixar que Deus faça o resto, né? Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, pelo sangue de Jesus. Continue, vamos lá, a atitude de Abraão diante da aliança, capítulo 17, versículo 3, depois que Deus faz uma promessa maravilhosa, o Abraão então ele faz o quê? Ele cai com o rosto em terra, isso é uma bendita devoção. Diferente dos israelitas, quando Deus fala a lei para eles, e eles falam, nós vamos fazer, nós vamos cumprir, Eles achavam que eles podiam cumprir. Bem, nós temos que nos prostrar, quando Deus fala, você tem que se prostrar, você tem que abaixar, você tem que reconhecer o seu lugar você sabe, Senhor, me dê força para guardar, me dê força para cumprir, me dê força para não errar, me ajuda, Senhor. Mas você sabe do que, meus irmãos, de como você é, como o Velho Testamento ou o Novo Testamento fala, de como nós somos fracos para cumprir tudo que Deus disse. Então, foi assim, meus irmãos, com a Ciro-Fenícia, com a pecadora, com o Saulo, tá? Nós somos homens de dura cerviz, nós teimamos com Deus, mas o Abraão, ele se abaixa. E é assim, quando você tem uma promessa de Deus, se curve a promessa de Deus. Qual é o lugar do Abraão? É de adorador, tá? Adorador. Lá no capítulo 16, ele se apoiou na Agar, aqui ele se apoia em Deus. Lá ele é levado pela carne, aqui ele é levado pelo Espírito. Lá ele se junta com a Sara, num plano falido, Aqui ele aguarda o plano infinito de Deus. Qual que é a diferença?
é que ali no capítulo 16, ele é levado, ele é um coadjuvante, e aqui no capítulo 17, ele é um adorador. Então nós, diante das promessas de Deus, nós devemos adorá-lo, confiar que ele é verdadeiro. Então, irmãos, vai ter duas mudanças de nome aqui. A primeira mudança de nome é do Abraão. Mudou, né? Versículo 4 e 5. Quanto a mim, eis o meu concerto contigo. Vai ser assim, você vai ser pai de uma grande multidão de nações. Você não vai se chamar mais Abrão, mas você vai se chamar Abraão, porque por pai de muitas nações eu te tenho posto. Abrão quer dizer o quê? Pai exaltado. É como quando assim, o filho nasce, aí como é que vai chamar? Pai exaltado. Quem está sendo exaltado é o pai do Abraão, é o Terá. O Terá era o idólatra. Então o Abraão, ele lembrava, com o nome, né, no caso Abrão, lembrava o quê? O seu pai idólatra. Então o pai dele que é exaltado, pois é, né? Agora Abraão não, né? Abraão já quer dizer outra coisa, pai de uma multidão, tá certo? Ou pai de nações, como está escrito ali. Agora imagine que esse nome, para quem ouvia a primeira vez, era uma piada. Era melhor para ele particularmente ser chamado como Abrão. Como é que é o teu nome? Abrão. Quem que era o teu pai? Terá. Não pensa que Terá era qualquer coisa não, viu? Era um grande clã. E aí eles se mudam de Ur, ninguém enfrenta eles e eles vão para Harã. E por lá fica, se estabelece e faz um clã lá também. Então era um homem destacado, só que carregava essa glória humana. Agora ele fala, como é que é o seu nome? Abraão, pai de uma grande multidão. Quantos filhos você tem? É o Ismael. É filho da escrava. Então não combinava. Era um nome que decididamente não combinava, naquele momento não combinava com Abraão. Mas é Deus que pôs. Se Deus pôs esse nome é porque ele sabia no que ia dar esse nome. É uma declaração de fé. Então quando Deus muda o nome de Abraão, ele está dizendo, olha, você vai ter uma descendência tão grande, mas tão grande, que não vai poder ser contada, é como as estrelas do céu, é como o pó da terra, é o pai de uma grande multidão. Hoje, meus irmãos, hoje o nome dele não é mais uma piada, tá? Os árabes, descendentes dele, e não são poucos, é uma grande multidão, além do mais o povo de Israel. Então todos eles têm tão igual aqui. Olha, veja a fraqueza da circuncisão. Ismael foi circuncidado? Irmão Renato, Ismael foi circuncidado? Foi. Os descendentes de Ismael hoje, eles amam a Jesus? Creem em Jesus? Não. Mas são circuncidados. Todos os meninos árabes com 13 anos são circuncidados com 13, porque o pai foi circuncidado com 13. Os judeus todos são circuncidados. E se você vai numa sinagoga e falar de Jesus, você apanha. Está vendo só? Então, a circuncisão é como Paulo diz, não é nada. Tem o valor ali naquele momento para o Abraão, para a descendência do Abraão, para dizer que é descendente do Abraão, tá certo? Que são descendentes. Agora, se você reparar, até aqui Deus faz uma diferença no capítulo 17, no versículo 20, que ele fala que ele vai abençoar o Ismael, tá? Mas no versículo 21, ele diz, a minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, é com Isaque, ou seja, é como se Jesus estivesse falando, a salvação em Cristo vai vir de Isaque, tá bom? Então, meus irmãos, hoje o nome dele não é mais piada, além do que, como eu já disse, ele é pai da fé de todos os que creem. Então mudou o nome do Abraão, agora muda também o nome de Sara, né? Chamava Sarai. O da Sara diminuiu uma letra, do Abraão aumentou uma letra.
Então, Sarai significa minha princesa. Novamente, a família do Terá é que era engrandecida, né? Tem uma princesa, né? A família do Terá tem uma princesa, minha, sabe? Minha, né? Uma possessão, um espetáculo particular. Já Sara significa uma princesa, isso tem muita diferença, né? Uma bênção para todas as famílias da terra. Ela deixa de ser um espetáculo particular de uma família para se tornar o quê? Uma bênção para todas as nações. Então, Deus sabe o que faz. Deus, Ele, quando vai mudar alguma coisa, Ele sabe o que Ele está fazendo, tá? Então, meus irmãos, até Sara, ela seria um motivo de piada, porque ela não tinha filhos, então, e está falando que ela vai ser mãe muitas nações, né? Então, Deus cumpriu. O que Ele disse para Sara, Ele cumpriu. Ela foi mãe do filho da promessa, tá bem? E Sara está para o Velho Testamento, que Maria está para o Novo Testamento. Então, Sara é a grande mãe do Velho Testamento. E Maria é também a grande mãe do Novo Testamento. Sobre as duas, com certeza, Deus tinha um plano especial, maravilhoso. Só para a gente terminar hoje, tá? O Abraão, quando Deus fala tudo isso, ele ri. Vai dar uma risada aqui. Versículo 17. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, conceberá Sara na idade de 90 anos. E disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante do seu rosto. Parece que é uma risada escarnecedora, mas não é verdade. A risada aqui, meus irmãos, não é de escarnecimento. A risada primeiro é de alegria. É diferente da risada da Sara do capítulo 18 que a gente vai ver, tá? Lá, quando ela riu, o anjo ficou bravo. Significa que aquela risada foi diferente. Aqui o Abraão ri e Deus explica. Então ele ri de alegria, de felicidade, tá? Porque ele se manteve firme, que Deus traria à existência as coisas que não existem como se fosse. Então ele fala uma palavra aqui de gratidão, não de desconfiança. Versículo 18, disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante do seu rosto. Olha, né? Eu estou contente com o Ismael, e de fato, irmãos, ele tinha muito amor por aquele menino. Quando aquele menino foi embora, a Bíblia diz que ele ficou muito triste, muito, mas muito triste mesmo. O Ismael era um amigão do Abraão, ali era um pelo outro, né? Tá falando, é um pelo outro, é muito amigo dos dois. Tanto é que quando o pai morre, muitos anos depois, o Ismael ele vem sepultar seu pai, tá? Ele entendeu o que Deus fez lá no capítulo 21. Agora, ele fala que Oxalá, né, viva Ismael, é porque ele amava muito o menino, tá? Já estava contente com aquele menino, e como eu disse, ele já tinha desanimado daquela promessa que Deus tinha feito. Agora, irmãos, isso tem um princípio espiritual. Às vezes a gente se acomoda tanto, né? Se acomoda tanto, e acha que tá bom. E esse mundo aqui está bom, que eu não preciso nem do céu, por exemplo. Agora que eu não quero nem morrer. Jesus tiver que voltar, que demore um pouco, porque agora que eu fiquei rico, né? Agora que eu vou poder aproveitar, né? Alguém pode dizer uma coisa dessa, tá? Não estou dizendo que alguém aqui está dizendo isso, mas é possível, né? Às vezes a gente ama tanto as coisas deste mundo que a gente se esquece das promessas preciosas de Deus. Parece que o céu perde o encanto. Aí Deus, ele faz promessa, né? E essa promessa em relação a Ismael, versículo 19. Disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, vai te dar um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a tua semente depois dele. Veja bem, Deus ele não aceitou o Ismael.
E ele disse, não tem nada a ver com Ismael, não tem nada a ver com o filho da Agar. Eu estou dizendo que Sara, a sua esposa, vai ter um filho, tá? E eu já vou dar nome para ele. O nome dele vai ser Isaac, que quer dizer riso, alegria, felicidade. Isso quer dizer Isaac. E depois falou, no versículo 20, quanto a Ismael, também te tenho ouvido, eis aqui o tenho abençoado, e faloei frutificar, faloei multiplicar grandissimamente, 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. O Ismael era filho do Abraão. O Abraão orava pelo seu filho, todos os dias. E Deus disse, Abraão, eu não esqueci do teu filho, Ismael. Eu vou cuidar dele, eu vou abençoar ele. Eu já disse para vocês, irmãos, aquele lugar não tem nada. Aquele lugar você não pode plantar um pé de batata. Você não pode plantar uma couve, coitado do Moacir, não vai poder plantar um pé de couve lá. Só tem areia. Esse povo era para estar tudo morrendo de fome nos dias de hoje, morrendo de fome mesmo, literalmente. E o que acontece? Você sabe qual que é o lugar mais rico do mundo? Dubai. E aí? Fala aí, se Deus está cuidando ou não está cuidando do Ismael? Aquele povo, meus irmãos, tem petróleo embaixo, tem dinheiro que não acaba mais. Futebol, por exemplo, o time mais rico do mundo é o PSG. E quem que é dono? Um árabe, um descendente do Abraão, mais rico. Ele tem mais imóvel na Inglaterra do que a rainha da Inglaterra. Deus mente? Deus não mente. Deus está cuidando. Deus está cuidando. Não quer dizer que a salvação veio por eles. Não quer dizer que a salvação está com eles porque eles escolheram outro caminho. Mas quer dizer que Deus não mente. Para você aprender que as alianças, as promessas de Deus não dependem do homem. Depende de quem? Depende de Deus. É Ele que cumpre. Então, se alguém na arrogância, na soberba, na falta de humildade, achar que é melhor, achar que, como um judeu, se justificar a si mesmo, esquece, essa pessoa, ela está fora, não está nos planos do Senhor. Amém?